nós estamos juntos, porque juntos nós somos melhores, para mais uma aula de teologia avançada. Essa aula vai ficar gravada no portal de alunos, mas eu estou ao vivo com o Paulo Malta, com o Rafael Barradas, com a Valcilena e com outros alunos de outros polos que estão chegando aí na nossa aula semanal. E você que vê gravado, você faz o seu melhor dia, você faz o seu melhor horário no Instituto Fastef. Essa aula de hoje é a aula de número 4. Rapidinho, né? Chegamos à aula de número 4. Parece que começamos ontem a estudar educação religiosa, que é a nossa proposta, e já chegamos hoje na nossa aula de número 4, que é a última, né, desse módulo. Geralmente os módulos eles são formados por 4 aulas. Uma disciplina ou outra, a gente acaba dando algumas aulas extras, 5, 6, 7 aulas, porque o assunto ele é mais extenso. Educação religiosa, a gente vai conseguir terminar a nossa aula nesta aula de número 4. Recapitulando o que nós falamos na aula passada, a educação cristã ela não é um conceito novo. A nossa intenção não é inventar roda, a nossa intenção não é formar novos educadores, nada disso. A nossa intenção aqui, o nosso propósito é justamente trazer a memória, trazer a importância da educação cristã, da educação religiosa para os dias atuais. Falamos também da agência de educação e na semana passada a gente começou a trabalhar EBDs, hoje a gente vai continuar, né? Escolas bíblicas dominicais, seminários, o Instituto Fastef é um dos seminários teológicos que nós temos espalhado em todo o Brasil, EBFs, que são as escolas bíblicas de férias, geralmente elas acontecem ou em julho ou em dezembro/janeiro, para as crianças terem educação aí bíblica. As agências missionárias que acabam preparando pessoas para o campo missionário. Geralmente a preparação em uma agência missionária varia de 2 a 4, 5 anos, estudando língua, cultura, costumes. Também propósito e agência de educação, as agências missionárias. Vimos também na aula passada qual é o lugar da educação, o propósito da educação. Falamos, né, do caráter do nosso propósito como educadores. Falamos de um propósito geral, um propósito específico e um propósito imediato. Ver como é que os propósitos eles vão se delimitando, né? Começa com um geral, que serve para todo mundo, em todas as eras, em todas as épocas. Passa para o específico, que é para os dias atuais, 2025, 26, 27, 28, e depois acaba se tornando um propósito específico quando eu trago uma temática específica, quando eu quero chegar a uma determinada moral, a um determinado caminho, né? Onde eu quero chegar, um objetivo, é um propósito específico. E também falamos na aula passada sobre a necessidade de nós estabelecermos alvos. Porque quando a gente estabelece alvos, um alvo dá sentido ao ensino, significado ao ensino. Um alvo evita desvios. Por que eu gosto de pregar, por exemplo, com esboço? Para não me desviar da temática que eu fui convidado para levar a palavra. E também um alvo evita perca de tempo. Nós, se nos distrairmos com tantas coisas que existem hoje, nós acabamos perdendo o foco, o propósito. Por isso é importante ter um alvo específico, por isso é importante ter uma linha de pensamento. Então foi isso
que nós vimos na aula passada, e hoje eu quero continuar nos assuntos das EBDs, que são o que é o último assunto da nossa apostila aí, que você tem em mãos, e eu quero falar hoje sobre a escola dominical, a escola bíblica dominical, com as suas 3 letrinhas, né? EBD. Na importante tarefa de ensinar a todas as nações, devemos aproveitar todas as oportunidades que surgem. A escola dominical é seguramente a mais importante agência educativa. Eu coloquei até em letras amarelas, a mais importante agência educativa. Eu não sei por que alguns pastores, colegas, né? Colega do Paulo Malta, colega do Barradas, colega da Valcilena, colega do Renan, meus colegas pastores, eu não sei por que alguns estão acabando com as EBDs. A EBD é a mais importante agência educativa da igreja, que a igreja tem a seu dispor. E pena que nem todos os crentes reconhecem o verdadeiro valor da escola dominical e troquem por atividades menos importantes. O que seriam atividades menos importantes do que a EBD? Praia, shopping, churrasco, almoços, festas. Tudo isso a gente pode fazer, turma, depois do meio-dia, depois das 11 da manhã. Agora, a EBD deveria ser um compromisso. EBD deveria ser imprescindível. EBD deveria estar nas nossas agendas dominicais. Eu tenho coleção de revistas de EBDs, vocês sabem. Esse trimestre a CPAD está falando sobre o verbo que se encarnou. Se vocês puderem dar uma passadinha lá na CPAD e comprar essa revista desse trimestre, vocês vão gostar demais. E eu sou apaixonado pelas EBDs. A escola dominical, com sua organização didática atual, é uma organização recente. Ela não tem nem 200 anos ainda. Mas a sua raiz vem de um muito distante. A origem da escola dominical é vista no princípio da organização do povo de Israel. Deixa eu só mutar aqui o microfone do Renan para não dar interferência na nossa gravação. Mas em determinações do próprio Deus com respeito ao ensino bíblico do seu antigo povo. Então, a organização de EBDs, como nós temos atualmente, como nós temos nos dias atuais, não é uma coisa tão distante. Tem mais ou menos uns 200 anos. Agora, um modelo de EBD, o princípio, a organização, ela já vem desde a cultura judaica, ela já vem desde o povo de Israel, na sua organização em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 11. Então a EBD, Escola Bíblica Dominical, a escola dominical, é algo que nós deveríamos valorizar muito mais do que nós valorizamos nos dias atuais. Em Neemias, lá no capítulo de número 8, nós encontramos uma escola bíblica muito parecida com a atual escola dominical. Sacerdotes liam a lei, explicavam o seu sentido ao povo, que depois de vários anos no cativeiro, lá na Babilônia, não lembravam mais nem da lei e nem da língua dos seus pais. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o povo ficou 70 anos na Babilônia e eles esqueceram o hebraico.
Eles começaram a falar em aramaico, trocar informações em aramaico, casaram com mulheres lá da Babilônia, e isso deu origem a um povo chamado samaritano. Por isso que o judeu não gosta muito de samaritano, porque é uma mistura de povos. Se fosse uma raça de um cachorro, seriam vira-latas, porque misturou duas raças, né? Por isso que o judeu ele tinha uma rixa com o samaritano, justamente por causa da Babilônia. Voltando para Jerusalém, foi necessário que Neemias, Esdras e tantos outros reeducassem esse povo que estava distante de Deus, esse povo que tinha esquecido seus hábitos, seus costumes, esse povo que tinha esquecido a lei. Eles precisavam então ser reeducados. Então, foi um formato assim que nós podemos dizer que deu base àquilo que nós chamamos hoje de escola dominical. A primeira escola dominical, ela nasce no dia 3 de novembro de 1783. Eu, como sou uma pessoa muito ligada a datas, eu nasci no mês de novembro, no dia 25 de novembro. Já é uma coincidência. A EBD também nasce no dia 3 de novembro, no mesmo mês que eu nasci. No ano de 1783. A minha esposa nasceu exatamente 200 anos depois. A minha esposa Thaís nasce em 1983. Mas isso é coisa de quem é ligado a números, a datas como eu, né? É considerado como o dia natalício da EBD, da Escola Dominical. Nessa data, foi inaugurada na cidade de Gloucester, lá no sul da Inglaterra, a primeira escola dominical. Ela foi em caráter permanente, mas ela já funcionava antes em caráter experimental. Ela não era uma escola exclusivamente bíblica, porque ali se ensinava aritmética, matemática, geometria, história, auxiliado por amigos. Robert Hakes contratou alguns professores, reuniu ali crianças abandonadas e ensinava também um pouco de gramática. Olha como a escola dominical ela nasce. Ela nasce como uma agência de educação não apenas bíblica, não apenas restrita ao ensino bíblico. Isso que é mais interessante. Ela nasce com uma proposta de tirar crianças abandonadas da rua e dar a elas um conhecimento da língua, dar a ela um conhecimento matemático. Então, em 1783, 200 anos atrás, 200 e pouquinho, 241 anos, né? 42 anos vai fazer agora, 242 anos atrás, a primeira escola dominical ela nasce no sul da Inglaterra. Mas para chegar a esse ponto, o senhor Hanks enfrentou muita oposição. Você sabe que toda mudança causa um desconforto, né? Tem sempre os opositores. Alguns líderes zelosos, talvez até mente fechada, pela igreja, chamavam o Dr. Hanks de profanador de domingo. Olha só porque ele estava ensinando as crianças abandonadas a gramática e também a Bíblia, né? Ele juntava o útil ao agradável. Ele foi considerado pelos opositores um profanador de domingo. E não eram pessoas distantes, não eram pessoas do mundo secular, eram pessoas da mesma fé. Pelo fato de trazer aquelas crianças maltrapilhas, crianças mal comportadas, para dentro do templo. Eles queriam
uma exclusividade no templo. Eles não queriam que aquela criançada suja, fedendo a chulé, com fome, com mau hálito, frequentasse o templo do Senhor. Aí então, por causa desse título profanador de domingo, de 1780 até 1783, 3 anos ali, ele trabalhou praticamente sem nenhum apoio, pagando professores do seu próprio bolso, porque havia um propósito, com a ajuda de poucos amigos. Só que Deus, no entanto, honrou a fé e o esforço de Hanks e despertou algum, como John Wesley, o pai do avivalismo, e outros. Olha só quem foi despertado pela obra do Dr. Hanks. John Wesley, o maior avivalista, o pai do avivamento de todos os tempos, que vendo que as possibilidades da obra deram o seu apoio, e aí em pouco tempo, turma, o trabalho começou a crescer e de Gloucester o trabalho se espalhou para outras cidades dentro e fora da Inglaterra. Você está vendo como tem que ter apoio? Se não tiver apoio, não vai para frente. Se ninguém comprar a nossa briga, se ninguém comprar a nossa ideia, não prosperamos. Você vê que ele fica de 80 a 83 sem apoio nenhum. Ninguém queria apoiar. Ao contrário, queriam era jogar pedra, profanador de domingos. Mas ele continuou, naqueles 3 anos, investindo, pagando o professor do próprio bolso, e aí deu frutos. Chegou lá em John Wesley, e ali ele conseguiu o apoio que ele precisava para crescer, que ele precisava para prosperar. Toda obra precisa de apoio. Se nós não formos apoiados, o propósito daquela obra, daquele mistério, não vai para frente. Mas e no Brasil? Como é que começa a escola dominical em terra tupiniquim, em solo brasileiro? No tempo em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, os franceses e depois os holandeses invadiram nosso país. Eram os missionários, né, europeus. Eles eram da linha evangélica e eles organizaram as escolas religiosas. Gente, se não fossem os franceses, se não fossem os holandeses, a nossa pátria seria até hoje católica, apostólica, romana. Porque a linha dos portugueses, a escola dos portugueses, era o romanismo. Mas graças a Deus que Deus usou gente como missionários franceses, Deus usou missionários holandeses para trazer o evangelho, para trazer a fé reformada. Essas escolas acabaram-se quando os invasores foram expulsos. Os portugueses mandaram embora os franceses, os holandeses. E as poucas sementes aqui ficaram sufocadas pelas perseguições por parte da Igreja Católica Romana, a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Mãe. Eles não queriam que a fé protestante fosse pregada aqui. Eles queriam um monopólio da salvação. Eles não queriam que as pessoas tivessem os seus olhos abertos. Eles não queriam. Eles queriam que as pessoas continuassem sendo manipuladas. A organização definitiva da escola dominical no Brasil teve um lugar muito especial
particularmente para quem é do estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, que da minha casa, aí de Nova Iguaçu, dá praticamente 1 hora e 20 no máximo. Eu tenho um carinho todo especial por Petrópolis. Eu já frequento Petrópolis há muitos anos, uma cidade de serra, uma cidade tranquila. Nem parece Rio de Janeiro, né? Nem parece Rio de Janeiro. Uma tranquilidade é Petrópolis. Mas eu não sabia que Petrópolis foi o berço das EBDs. Eu descobri isso fazem uns 10 anos, no máximo, quando eu comecei a estudar educação cristã, educação religiosa, mais ou menos uma década atrás, não muito mais do que isso, eu descobri que a cidade que eu sempre passeava, passava as férias, ia lá na Rua Teresa fazer compras de roupas, foi a cidade aqui no Brasil, a primeira cidade que trouxe um ensino religioso, um ensino cristão, um ensino teológico. Então, é por essas e outras que Petrópolis está também nos nossos corações. Um casal de missionários escocês da Igreja Congregacional, Robert e Sarah Kayler, deram início ao trabalho missionário aqui no Brasil. No dia 19 de agosto de 1855, quase 100 anos depois do trabalho iniciado em 1783 lá na Inglaterra, abrindo aqui uma escola dominical. Sabe quantas crianças compareceram? Apenas 5 crianças. Foi a primeira EBD do Brasil, mas o trabalho não parou e continua até hoje. Por mais que alguns colegas queiram extinguir as escolas dominicais, começou em Petrópolis, em 1855, com 5 crianças. E hoje nós somos milhares. Hoje nós somos milhões que frequentam aos domingos de manhã. Tem igreja também que colocou domingo à tarde. Não importa o horário, mas que são EBD, são cultos de ensino. É voltado para teologia. É voltado não para uma palavra evangelística, mas é voltado para minúcias, trabalhando com revistas, com lições, com questionários. Então, isso nos dá muito orgulho, né? Saber que a EBD ela surge no estado do Rio de Janeiro. Não foi São Paulo, não foi Bahia, não foi Espírito Santo, foi justamente aí o estado do Rio de Janeiro, da maioria dos nossos alunos. Logo, jovens e adultos começaram a frequentá-la. Essa escola dominical deu origem à Igreja Congregacional no Brasil. Hoje se torna difícil sabermos quantas escolas dominicais organizadas por todo o Brasil existem, mas eu acredito que deve ser pelo menos a metade do número de igrejas. Eu acredito que pelo menos metade das igrejas evangélicas que nós conhecemos, igrejas sérias, pastores sérios, eu acho que mais da metade, talvez no mínimo a metade, elas têm aí o seu departamento de ensino e elas dão muita importância, muita credibilidade ao culto de ensino, às EBDs, como é a nossa proposta. Até aqui alguma dúvida, turma? Paulo Malta,
Barradas, Valcilena, Renan, Samuel. Tá tranquilo? Tá favorável? Paulo Malta levantou a mão. Então deixa eu pegar meu fone aqui para ouvir o Malta. Pode abrir o microfone, Malta. Pode falar. Eu te ouço. Pode ser, Jesus Cristo é todo. Pastor, só para constar, tá? Já até me perdoe. Um dos maiores crimes foi em Petrópolis, em Rio de Janeiro, em 2002, assassinado da família Bazani. Saiu no Fantástico, né? Nós tivemos aí o compromisso, trabalhamos na elucidação na época da DHBF, sob os cuidados do Dr. Antônio Silvino. Então, só para constar, né, que essa batalha espiritual faz essa mudança. E já naquela época, eu comentava com alguns amigos, né, como é que pode uma cidade que era do Império, uma cidade que passa tanto, assim, tanta paz, tanto amor, né, tanta coisa bonita, né, aquele hotel Quitandinha, a natureza em si, né, mas só para constar mesmo, tá? Não é mais assim, infelizmente. Tá bom? Só para constar isso aí. Obrigado. Ainda tem a batalha espiritual, como toda cidade, mas não deixa de ser uma cidade turística, uma cidade bonita, uma cidade de paz. Agora tem problemas, como qualquer cidade. Essa cidade que eu estou morando recentemente, porque Gabriel passou para o curso de medicina, a criminalidade é baixíssima, mas existe criminalidade como qualquer outra cidade. Qualquer outra cidade do solo brasileiro tem criminalidade, principalmente as capitais, né? Capital de São Paulo, a capital do Rio, a capital do Espírito Santo, que é Vitória, capital de Minas, que é Belo Horizonte. As capitais, elas são sim mais problemáticas. Mas o Paulo Malta trouxe o outro lado da moeda aí, da batalha espiritual, que a gente tem que continuar alerta. O que é escola dominical? Ah, professor, todo mundo sabe. Não. Todo mundo é muita gente. Existem pessoas que não sabem. E se alguém te perguntar na rua, fiquei sabendo, Samuel, que você é estudante de teologia. Ô, Barradas, fiquei sabendo que você aí é estudante de teologia, vai ser teólogo. Ô, Paulo Malta, ô, Renan, ô, Valcilena, tô sabendo que vocês estão fazendo seminário de teologia. Me tira uma dúvida aqui. Qual é a diferença da EBD, da escola bíblica, para o culto normal? E a gente precisa saber sanar essas dúvidas, tirar essa curiosidade. O ser humano nunca para de se desenvolver. Há um período na nossa vida de grandes mudanças físicas, mentais, emocionais, que compreende a infância, a adolescência e a juventude. A chegada da maturidade traz as mudanças que se tornam menos visíveis, pois são mudanças no interior e na personalidade. Agora, a gente não para de mudar, a gente não para de ter determinadas preferências em cada fase da vida. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu optava em tomar chocolate. Eu gostava de chocolate quente. Hoje, com um pouco mais de idade, eu prefiro café. Aí eu tive uma fase apenas do café preto e agora eu tô na fase do café com leite. São fases, são preferências da nossa vida, porque nós estamos em construção. Ah, mas quando o senhor chegar na terceira idade não vai ter tanta mudança. É claro que tem, turma. Eu fui fazer uma caminhada aqui antes de ontem, de 1 horinha só. Quando eu peguei uma subida aqui, que é aquela subida mesmo hard, eu abri o bico. Eu quase não consegui chegar em casa. Falei, não é possível, eu tô ficando velho. Mas a mente é de garoto. Como se eu pegasse a bicicleta
e fosse daqui para o centro da cidade e voltasse, o corpo já não acompanha. Mudanças físicas, mudanças intelectuais, por isso que a gente tem sempre que estar estudando. Nós somos seres em formação. A gente vai se construir, a gente vai mudar e a gente vai preferir outras coisas em detrimento de outras sempre. Ah, mas você gostava tanto de chocolate, não gosta mais? Agora eu prefiro café com leite. Agora eu estou na fase do café com leite. E tá tudo bem. Não é pecado você mudar. O cristão também, ele não deve parar nunca em seu desenvolvimento espiritual. Paulo disse que o Espírito Santo, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Paulo disse isso pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. É perigoso quando o crente pensa que já conhece tudo sobre Cristo e tudo sobre a palavra. É perigoso quando a gente acha que chegou a um patamar que a gente não precisa mais estudar. Essa semana eu terminei o meu TCC de um MBA que eu fiz de lideranças e gestão de pessoas, que eu estava me arrastando para entregar o trabalho final. Essa semana eu resolvi fazer esse trabalho, entreguei faz uns 2, 3 dias no máximo, que eu mandei para minha universidade para eles fecharem um processo lá, corrigirem e eu poder colar grau como especialista de gestão de pessoas e de liderança. Hoje, adivinha o que eu fiz? Vou dar uma bala, vou dar um bis para quem adivinhar. Hoje, eu me matriculei num novo curso. Eu já vou começar uma nova pós-graduação. Eu não posso parar, eu não posso enferrujar, eu não posso achar que eu sou o detentor do saber. Ah, eu já sei tudo, já estudei bastante, já tenho 7, 8 pós-graduações, agora vou tirar um ano sabático. Não. É mais um ano aí para me encarar um novo desafio, uma nova pós-graduação, e daqui 6 meses, daqui um ano, tá colando o grau novamente. Gente, é isso. Nossa vida é aprendizado. Daí, a grande responsabilidade da igreja com a educação cristã, de todos os seus membros, e muito especialmente com os jovens, os novos convertidos, todas as reuniões da igreja devem promover crescimento espiritual aos seus membros. Teoricamente deveria ser assim, Valcilena. Teoricamente deveria ser assim, Clarinha, Renan, Samuel, Paulo Malta, Barradas. Teoricamente, a igreja deveria promover crescimento espiritual para os seus membros. Ontem eu estava dando aula para a turma do avançado e a minha esposa e os meus filhos foram numa igreja que tem aqui no meu bairro, que não precisa nem tirar o carro da garagem. Na mesma rua onde eu moro tem uma igreja. A minha esposa sentiu de Deus ontem à noite e falou: Eduardo, enquanto você estiver dando aula, eu vou lá cultuar, vou lá adorar. E foi ela, Eduardinho, Gabriel, foram para a igreja. E eu aqui dando aula para a turma do avançado. Quando eles chegaram, eu ainda estava dando aula, eles me esperaram terminar. Eles comentaram de maneira maravilhada: olha, a igreja é muito boa, o pastor pregou só a palavra, não ficou aqueles rodeios, não ficou com aquelas heresias que a gente está acostumada. Nós adoramos cultuar ali. Esse é o segredo. Promover crescimento espiritual em todos os cultos.
Não é só em culto de ensino, não é só em EBD, não é só em congresso, conferência. Não, 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 não. Em todos os cultos, os pastores precisam ter esse compromisso de promover crescimento para suas ovelhas. A escola dominical é o agente educacional mais importante e também o de maior alcance na igreja. Durante os cultos, mesmo o culto de doutrina, o ensino é lançado a uma assistência grande. Por vezes, a atenção de muitos é distraída. Eu não entendo, por exemplo, pessoas na hora da palavra, que é o momento mais importante, eles vão beber água, eles vão no banheiro, eles vão para a cantina bater papo. Tem gente que não quer ficar presa no estacionamento e nos últimos minutos da palavra, que é o grande finale, que é a cereja do bolo, ele levanta e vai embora. Ah, não, porque se eu for daqui 15 minutos, 20 minutos, eu vou ficar preso para sair de carro. Gente, mas nós não estamos ali para adorar, para cultuar. A gente não está ali um domingo. Domingo não é do Senhor. Mudaram isso, né? Agora estão dizendo que o domingo é da família. Domingo é para ir para o shopping. Domingo é para ir para a praia. O domingo é para dormir até 1h da tarde. Na minha época, eu sou de uma outra geração. O domingo era reservado para o Senhor. Uns aprendem muito, outros menos. Alguns não aprendem quase nada. Isto não acontece tanto na escola dominical, porque cada professor tem sob a sua responsabilidade um grupo menor e ele pode se ocupar pessoalmente com cada aluno. Qual é a diferença do culto normal para a EBD? Na EBD você pode levantar a mão. Na EBD você pode interromper o professor. Na EBD você pode perguntar à vontade. Na EBD você tem um professor dedicado para tirar suas dúvidas. Na EBD você tem uma proximidade maior com os discípulos, os discipulados. Tem uma troca, turma. Talvez a EBD seja o menor culto da igreja. E glória a Deus por isso. Porque são poucos aqueles que estão interessados em buscar um conhecimento avançado. Agora, quem vai para aprender. Quem vai para sugar o professor no bom sentido. O objetivo maior da escola dominical é ensinar. Mas enquanto se ensina, a escola também deve evangelizar e despertar no crente o desejo de servir. Nós ensinamos, ao ensinar nós discipulamos, ao discipular nós preparamos para o evangelismo. Que história é essa? Ah, eu sou do departamento X, então não precisa evangelizar, não. Quem tem que evangelizar são os evangelistas. É a turma lá do evangelismo. Eu não sou evangelista. Eu não sou do departamento de evangelismo. Eu sou do departamento de ensino. Não. A nossa função é ensinar, é preparar, é evangelizar e é despertar nos irmãos esse desejo de querer ganhar almas, esse desejo de querer trazer mais um. Evangelismo. A maioria dos alunos da escola dominical é composta por gente salva, mas nem todos os que se dizem crentes são realmente salvos. Uma grande parte de filhos dos crentes, criados até na igreja, nunca tiveram um verdadeiro encontro pessoal com Deus. Estou mentindo? Ah, mas filho de peixe, peixinho é.
Nem sempre. Eu conheço um bocado de crente aí que os filhos fazem coisa que até o demônio duvida. Filho de pastor, então, nem se fala. São os piores. São aqueles que botam fogo na igreja. Porque eles não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. No momento que eles tiverem um encontro com a pessoa de Jesus, e isso vai perpassar em eles estar na EBD, nas aulas. Porque filho de pastor não é pastorzinho, não. Por que ele não pode ir na EBD? Por que ele não pode sentar para aprender? Assim como todo mundo está ali, ele deveria ser o primeiro, ele deveria dar o exemplo. E aí nós vamos capacitando, nós vamos treinando. Os professores devem interessar-se pelos seus alunos, sondando-os, guiando-os através do ensino da palavra de Deus e da oração. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas você sabe como eu fui chamado para o ministério pastoral? Eu era um adolescente, tinha lá meus 13, 14, 15 anos. Todo domingo à tarde a gente fazia um grupo na igreja, ia jogar bola na praia de Santos, na praia de São Vicente, em São Paulo. Um belo dia eu estou jogando bola com os meus pastores e um pastor chegou do meu lado, no meio do futebol, e disse assim: Eduardo, você vai estudar para quê? Você quer ser o quê quando crescer? E eu disse para o meu pastor: eu quero ser um grande homem de Deus. Eu quero ser um pastor igual o senhor. E aí ele falou para mim: então eu vou te preparar para isso. Foi o exemplo que eu vi nos meus pastores, no ambiente que eu estava convivendo ali, um ambiente religioso. Provavelmente, se eu fosse um espírita, eu estaria no centro hoje de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Mas graças a Deus que eu tive pastores para me discipular, para me ensinar. E aqui eu estou cumprindo a minha missão. Os professores têm que incentivar mais essa questão do evangelismo, da oração. Além disso, a direção da escola dominical, o departamento de ensino, pode fazer periodicamente campanhas para evangelização, para procurar matricular pessoas em classes, os vizinhos, os amigos, a igreja, poder até fazer células. Células é algo que dá um crescimento exponencial para a igreja. O Samuel tem essa experiência, porque a igreja do Samuel é a Batista Luz, trabalha com células. Não é isso, Samuel? Vocês trabalham com células. E isso dá um crescimento muito grande, porque semanalmente as pessoas estão juntas ali nas células. Quer falar, Samuca, sobre a célula? Abre o microfone aí. Deixa eu abrir teu microfone aqui. Pode falar. A gente tem bastante células hoje. Eu não lembro agora quantas células a gente tem. Mas tem bastante. E inclusive agora a gente acabou de abrir uma célula para pessoas surdas. Tem uma célula que legal. De inclusão, né? Muito bom. Inclusão. O pastor Carlito... fechei meu microfone. O pastor Carlito Paz aqui tem 1.792 células. São 28 mil pessoas que frequentam domingo, todos os domingos. 8 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. 28 mil pessoas. E se você chegar atrasado, você não senta. Quase que eu não sentei no culto das 7, domingo à noite agora. 28 mil membros. 1.792 células. Por que não? Vamos treinar, vamos evangelizar, vamos ensinar.
Vamos levar essa palavra para os amigos, para os vizinhos, e não só ficar restrito na igreja, entre quatro paredes. E o ensino? O ensino é o principal objetivo da EBD. Mesmo que por muitas vezes ela seja a única agência da igreja que se preocupe ou que se ocupe com o ensino. O ensino se torna importante por duas razões básicas. Primeiro, o ensino fortalece a fé. A fé do cristão. Muito especialmente a fé do novo convertido. Como assim, professor? O novo convertido ele vem cru. Ele vem como uma folha em branco. E ele precisa ser fortalecido em Deus. A EBD, os cultos de ensino, as escolas dominicais têm essa responsabilidade de fortalecer a fé através do ensino. Através do ensino da Bíblia, o crente cria raízes fortes e fica apto para enfrentar as lutas da vida, os vendavais da vida, as doutrinas falsas que surgem todo dia aí, que crescem a cada dia. Segundo o ensino, também concorre para a formação de um caráter cristão ideal. Hoje nós estamos numa crise de caráter. Nós estudamos isso em ética cristã. Nós estamos vivendo uma crise de identidade, uma crise de integridade originária do pecado original, obviamente, mas originada também do caráter. As pessoas hoje elas não empenham mais a sua palavra. Na época dos nossos pais, avós, não tinha cartório, não tinha advogado, não tinha nada disso. A pessoa deu a palavra, apertou a mão, está selado, está confirmado. Agora hoje tem que ter cartório, tem que ter reconhecimento de firma, tem que ter advogado, tem que ter testemunha. E mesmo assim, alguns ainda chegam aos tribunais para dizer que é mentira, que não prometeram nada, que não se comprometeram com aquilo. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise de caráter. E o ensino? Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. O ensino da palavra, feito sob unção do Espírito Santo, tem o poder para limpar dos maus hábitos próprios dos mundanos e formar hábitos cristãos dignos de um cidadão do céu. Eu acho que a única maneira da gente viver uma vida cristã autêntica como cidadão do céu é tendo contato com a palavra todo dia, porque a gente só vai ser limpo pela palavra. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Gente, o Espírito é igual uma roupa, é igual essa camisa minha aqui, ó. Eu estou usando essa camisa hoje o dia todo. Agora, quando eu terminar o dia, eu já saí com ela, já fui na faculdade de Gabriel, já fui na rua, já fui no centro da cidade aqui. Quando terminar o dia, ela já está com impurezas, ela já sujou. Ainda que não tenha nenhuma mancha aparente aqui na minha blusa, ela já sujou. Aí eu vou colocar ela para lavar. O nosso espírito é a mesma coisa. Se a gente não vigiar e orar muito, a gente vai se sujando com a corrupção que há no mundo, com a maldade que há no mundo. A gente tem que diariamente fazer essa limpeza espiritual. E é através da palavra que nós temos essa limpeza. Serviço. Quando alguém aceita Jesus, fica desejoso para fazer alguma coisa para agradá-lo. É o chamado primeiro amor, né?
Se esse desejo for bem orientado, teremos crentes ativos e zelosos cristãos no serviço cristão. Mas se o novo convertido não é devidamente auxiliado, esse desejo também tende a desaparecer, extinguir, poucos depois, ou tomar um caminho errado. Nós temos batizado muita gente. Talvez nós batizamos aí 1.000 pessoas por ano, mas a gente não discipula. E se não discipularmos essas 1.000 pessoas por ano, sabe quantas ficarão firmes com Jesus? Nem 100, nem 10%. É necessário discipulado, é necessário ensino, é necessário investimento nas EBDs. Os pastores presidentes têm que chegar para o departamento de ensino e dizer assim: o que vocês precisam? Precisam de formação? Eu vou pagar o seminário de vocês. A igreja vai patrocinar a teologia de vocês. Vocês não vão botar a mão no bolso para nada. Porque você sabia que a Igreja Católica faz isso? Você chega lá na PUC e tem um montão de bolsista, porque os padres viram que essas pessoas poderiam dar muito fruto e eles querem investir na educação religiosa superior dessas pessoas. Porque, gente, tudo vai voltar, tudo vai convergir para a própria igreja, através de serviço, de voluntariado. A escola dominical ela deve estimular os cristãos a testificarem de Jesus e a serem ativos nos cultos, a servirem a Deus e ao próximo. Não basta falar, turma. A escola dominical deve orientar o aluno sobre o quanto ele pode e deve fazer na igreja, no lar e na sua vizinhança, em prol do evangelho. Gente ativa, gente participativa, gente que veste a camisa. Eu ouço, né? Faço mentoria. Inclusive, quinta-feira agora, eu tenho uma palestra, uma mentoria lá na Granado. A fábrica Granado /Febo me contratou para quinta-feira agora, 14h, fazer uma palestra para os funcionários dele, que são mais de 2.000 funcionários, se eu não me engano. Estarei lá na Febo, estarei lá na Granado. Investimento. Gente ativa. Os pastores têm que fazer o mesmo. Os pastores têm que ativar, porque senão as pessoas, se não tiverem discipulado, acompanhamento, serviço, elas vão desistindo. Elas vão entrando por outras veredas, por outros caminhos. É muito útil a realização de um projeto que envolva toda a classe, mesmo toda a escola, na solução de um problema da igreja ou da comunidade. São as chamadas obras sociais, assistenciais, que toda igreja também deveria ter. Fazer uma ponte entre a comunidade e a igreja. Possíveis projetos são a ida a orfanatos. Quanto tempo a gente não visita um orfanato? Asilos. Quanto tempo a gente não leva um panetone, um ovo de Páscoa para um velhinho? Prisões, presídios. Isso a gente aprendeu na capelania. E campanhas de evangelização de casa em casa. Jesus, ele disse: eu tive fome e me deste de comer. Eu estava preso e me visitaste. Eu estava com frio e vocês me cobriram. Essa é a obra que nós temos que fazer aqui na terra. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Enquanto tivermos força, devemos fazer esse voluntariado. Enquanto tivermos força,
devemos trabalhar para Deus. A nossa vizinhança, ela tem que conhecer Jesus. Os nossos amigos têm que conhecer Jesus. E o último tema, já nos encaminhando para a nossa parte final da última aula de educação religiosa, são as vantagens da divisão de classe. Muitos de nós já notamos que quando uma classe fica muito grande, muito cheia, ela para de crescer e começa a ter problemas de disciplina e de aprendizado. Eu, particularmente, gosto de dar aula para poucas pessoas. 10, 15, 20 no máximo. Porque quando a turma está muito cheia, 30, 40, 50, 60 alunos, a gente não consegue entregar o nosso melhor. A gente não consegue tirar a dúvida de todo mundo. A gente não consegue lidar com as conversas paralelas. Porque uma turma muito cheia é uma turma que vai ter muita conversa paralela. Então eu gosto de turmas pequenas. Em algum momento a EBD ficou muito grande, se tornou um culto de ensino. É o momento de dividir em salas. É o momento de dividir em classes, faixas etárias. Se dividirmos essa classe, né, que ficou muito cheia, em duas, logo então elas começarão a crescer, até ficarem tão grandes quanto a primeira. Vemos assim que a divisão em classe ou em departamentos incentiva o crescimento. Quanto mais há espaço para crescer, mais vai crescer. Já não há mais espaço, já não há mais uma cadeira, o crescimento vai cessar. É igual aquela parábola, que não é parábola, né? É uma história verídica da viúva que ia ter que vender seus filhos como escravo, porque o marido morreu e ela não tinha como pagar as dívidas, e o profeta chegou para ela e falou assim: arruma na vizinhança vasos, não poucos, vazios. Porque o profeta sabia que o azeite ia ser multiplicado. E enquanto haviam vasos, ela foi enchendo de azeite. O azeite não parou. Crescimento, prosperidade. Só terminou no último vaso. Aí não tinha mais onde colocar, não tinha mais recipiente. Se ela tivesse conseguido o dobro, ela teria o dobro de azeite. Então, muitas vezes, quem limita o crescimento somos nós. Com a nossa mente fechada, a nossa mente pequena. Ah, é melhor uma classe de 60 do que duas de 30. Não! É melhor duas de 30. Para que daqui a pouco você tenha duas de 60. Para que daqui a pouco você tenha 4 de 15. E por aí vai. É uma expansão. É uma multiplicação. Além desse fator, existe outra razão pelo qual a escola dominical seja dividida em departamentos ou em classes, atendendo às diferentes necessidades. Ao se desenvolver, o ser humano passa por etapas mais ou menos semelhantes. Ou seja, a classe da Clarinha é uma. De uma forma lúdica, a professora vai ensinar para ela a palavra. Mas a classe da Valcilena é outra. É outra faixa etária. É outra didática. Não dá para colocar a Clarinha e a Valcilena na mesma turma. Porque um ou outra ficarão com o ensino deficitário. Em algum momento, nós vamos precisar cobrir todas as necessidades. A começar pelas faixas etárias. Adolescentes, juniores, infantil. Em cada etapa ou fase, a capacidade de aprender ela varia, turma. Varia também o interesse, varia também as necessidades, varia também os assuntos, varia também os desafios. Existe no mercado livros
que tratam exclusivamente da escola dominical. E não são poucos os livros que você vai encontrar para dar um up na tua EBD aí da tua igreja. Se você é um líder de EBD e nunca leu um livro sobre o assunto, me desculpa a sinceridade, você está deficitário, você está em débito. Porque se eu sou líder de uma EBD, eu vou ler tudo sobre o assunto. E a minha EBD vai ser a melhor da cidade, vai ser a melhor da região, vai ser a melhor do campo. Os professores mais bem preparados, mais didáticos possíveis. Mas isso começa em mim, tá? Eu preciso me preparar. Eu não posso chegar e dizer, Paulo Malta, faz aí a lição da EBD para mim. Ô Barradas, faz aí o trimestre para mim. Não. Tem que começar em mim. Eu preciso aprender a montar uma lição, montar um planejamento de aula. Se você deseja ver a escola dominical da sua igreja progredindo, leia vários livros sobre esse assunto. E ore para que o Espírito Santo ajude você e guie você na tarefa para você, na tarefa que tem a realizar. A tarefa é minha, a tarefa é sua. A tarefa não é só do líder da EBD. A tarefa é nossa. E assim, nós precisamos unir forças para que a gente tenha uma EBD mais robusta, uma EBD mais produtiva, sem aqueles professores que enxugam gelo, que são água de salsicha, prolixos, falam e não dizem absolutamente nada. Divisões. Essas divisões de classe em departamentos vão depender do número de alunos, primeiramente. Claro que se você tem 4 alunos, não tem o que dividir, né? Primeiro tem que crescer. Espaços apropriados, adaptados para funcionamento de classe. Tem que ter um espaço físico. Tem igreja que não tem. Número de professores que se dispõem a servir. Como é que você vai ter 4 classes se você não tem 4 professores? Você só tem 2. Infelizmente, na maioria dos nossos templos, não possui uma boa acomodação para muitas classes. Mas com esforço e com muita oração, isso pode ser feito. Tem igrejas grandes aí que podem construir um prédio só para ensino. Aqui no Pastor Carlito Paz, ele tem um prédio só para ensino, com mais de 1000 alunos. Só para ensino. Não é no prédio da igreja, é um outro prédio. Aí ele tem sala e tem classe para tudo. Eu cheguei numa segunda-feira lá e ele estava anunciando que no culto de casais, olha só, o culto de casais da segunda-feira, não é nem o culto principal da igreja, iam ter 3 classes. A primeira classe, para quem está com problemas financeiros. A segunda classe, para quem está com dificuldade de criar os filhos. E a terceira classe, para quem está com vontade de se divorciar. Culto de casais. Ele montou 3 classes. Ó, quem está com problema financeiro, sala A. Quem está com problema no casamento, sala C. Quem está com problema com filho, sala B. Isso é estratégia, gente. Isso é uma estratégia de crescimento. E os pastores precisam entender essas divisões. Até 2 anos, berçário. De 2 a 4, maternal. 5 e 6, jardim. 7 a 9, primário. A linguagem para cada etapa é uma, tá? A didática para cada faixa etária é outra, tá? Juniores, de 10 a 12. De 13 a 18, adolescentes. De 19 a 30, jovens. Acima de 30, classe de adultos.
Olha que coisa linda. Dá para fazer? Dá para fazer? É só querer. Ah, mas eu vou começar assim, organizadinho? Não. Só quem nasce grande é monstro. Você vai começar pequenininho. Mas você tem visão, você é um visionário. Você tem conhecimento avançado. Você faz os cursos da FASTEF. Quem faz o curso da FASTEF não para no tempo. Agora mesmo a gente vai ter um curso, abril ou maio, sobre a plataforma de governo do anticristo. E eu quero você lá, vai ser presencial. Ah, mas eu não tenho dia nenhum, nem que seja um domingo. A gente vai tirar um domingo aí, de 8 da manhã às 3, 4 da tarde, e vamos estudar a fundo a plataforma de governo do anticristo. Para a gente não ser seduzido. Olha a IA aí, olha a inteligência artificial. Já está tudo conectado. Já está tudo na plataforma do governo do anticristo. Além dessa divisão, turma, podem-se criar outras classes. O céu é o limite. Classe para novos convertidos. Eles precisam de uma atenção especial, pois eles não acompanham o ensino tão pesado de uma classe que já está um tempão na igreja. Classe dos adultos, classe dos jovens, jovens casais. Eles precisam de orientações especiais para formar o lar, para criar os filhos. E outros grupos que evidenciam a necessidade de orientações especiais. Como é que a gente constrói sistemas? Na EBD. Como é que a gente acompanha esse povo? Na EBD. Não é no culto. Na EBD que a gente tem mais proximidade. E o programa da EBD? E a liturgia da EBD? E o passo a passo da EBD? A abertura é aquele bom dia, aquele boa tarde, 1 ou 2 minutos. Depois, uns de 3 a 5 minutos, oração. Não se começa nada na igreja, nem se termina sem oração. Depois você gasta uns 40, 50 minutos, no mínimo, na lição, no estudo, na palavra, nos versículos. E aí você encerra. Grand finale, conclusão, cereja do bolo, de 5 a 10 minutos. Você consegue fazer tudo isso aí em 1 hora, 1h30. O pessoal chegou lá 8, 9h30 já está indo para casa. O pessoal chegou lá 10, 11h30 já está indo para casa. Fazer almoço, ir para a feira, comer pastel. Simples assim. Não é difícil, é só querer. Quando a gente quer, a gente consegue. Eu vou deixar as minhas redes para você que é aluno do EAD. O meu e-mail, o meu Instagram, o meu YouTube. Tem um vídeo lá no YouTube novo que eu postei essa semana sobre os novos cursos da FASTEF. Vai lá ver no meu canal, tá lá os novos cursos da FASTEF. Tem o meu Facebook, tem o meu LinkedIn. E eu espero que essa aula tenha produzido para nós um conhecimento avançado.